Senhor, irmãos? Amém. Glórias ao nome do Senhor, pela oportunidade de podermos estar mais uma vez reunidos aqui em nome dEle, amém? Como Igreja de Cristo na Terra, como família, reunidos aqui para louvar e agradecer esse Deus maravilhoso, amém? Ainda aqui em poucos, mas tem mais do que 2 ou 3 aqui, amém? Eu quero só compartilhar um versículo com a igreja. Essa madrugada eu fui acordada pelo Espírito Santo com uma passagem muito conhecida por todos nós. Lá em Mateus 28, 19 e 20. Vocês sabem de cor, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Espírito Santo de Deus é maravilhoso, né? E o Senhor me acordou com essa passagem e eu falei, Senhor, que temor, né? É isso que nós temos que fazer, discípulos de todas as nações por onde nós andamos. E hoje o tempo está muito mais próximo. Podemos ver muitas coisas acontecendo conforme a Bíblia nos mostra, né? Então, quanto mais o tempo passarmos, mais estamos perto da chegada de Cristo. É melhor a gente correr. Amém? Amém. Mesmo assentado, gostaria que você curvasse a sua mão. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer o teu santo nome, a Deus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renovou mais uma vez nas nossas vidas nessa manhã. Obrigada porque temos saúde, ó Deus, podemos louvar e agradecer o teu nome mais uma vez. Obrigada por este privilégio, Senhor, de poder estar aqui reunido com meus irmãos, Senhor, para louvar e adorar o seu santo nome, Pai. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor possa aqui estar conosco, porque estamos em mais do que 2 ou 3, como diz a sua palavra. Que o Senhor se agrade, Senhor, de nós, da nossa adoração e do nosso louvor de gratidão nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar esse Deus maravilhoso. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Oh Deus maravilhoso, agradecemos o teu nome, Senhor. Meu Espírito se alegra.
demonstrar o amor. Deus maravilhoso, amém? Ele tem enchido a sua lâmpada? Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, amém? Ele é a única razão da nossa adoração, amém? Ele é a única razão do nosso louvor. Não existe outro Deus que nós adoramos neste lugar, a não ser Jesus Cristo, nosso Salvador, amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Louva o Senhor com as palmas.
por esse tempo de louvor, Deus. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor. Nós possamos sair daqui edificados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amados. É bom estar aqui na casa do Senhor, né? O salmista dizia que melhor lugar que isso não há. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo, a gente vê aí os problemas que vão surgindo a cada dia, a cada momento, mas a casa do Senhor é refúgio e fortaleza, é onde a paz se faz presente e onde nós podemos desfrutar dessa paz. Muita gente ainda está muito preocupada com a pandemia, escondido, né? Com a pandemia, mas estão perdendo a oportunidade de poder desfrutar desses momentos preciosos na presença de Deus. Amém? Bom, nós vamos dar início à palavra dessa noite. Vamos orar antes, colocando diante do Senhor nosso coração, nossa mente, para estar recebendo do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão gostoso para estar na tua casa e poder entoar cântico, fazer adoração ao seu nome e poder entrar na tua presença, Senhor, com nossos corações contritos e agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nesse momento, nós queremos agora colocar nossa mente, o nosso coração, para receber, Pai, a tua palavra e que realmente ela venha, Senhor, nos edificar, que ela venha, Pai, trazer coisas que possamos estar usando no nosso dia a dia e assim estar agradando ao Senhor. Pai, põe a tua mão, abençoa o teu pregador e abençoa cada um que está aqui nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos nesses dias, nesses domingos, nessas quintas-feiras próximas, nós vamos estar falando sobre Neemias. Nós vamos estar passeando, né, pelo livro de Neemias. E eu vou estar abrindo, né, esse passeio e vou estar trabalhando só no versículo 1. Então, no capítulo 1, perdão, versículo não, no capítulo 1, né? Então eu vou trabalhar só no capítulo 1. Os meus irmãos depois, que vão trazer as outras mensagens, vão estar trabalhando mais capítulos juntos. Então nós vamos dar uma lida rápida aqui, no capítulo 1 de Neemias. Eu gostaria que os irmãos participassem comigo, porque senão eu vou ter que ficar assim aqui, ó. Então vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Ecarias, no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Alguém leu o seguinte? Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Seguindo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Outro. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Seguindo. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos
e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. 7. Temos pedido de todo o corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. 9. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua própria força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Amém. Minha versão diz: nesse tempo eu era copeiro do rei. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre Neemias. A história de Neemias, ela está registrada no livro que traz o seu nome. O nome Neemias significa o Senhor consolou, ou o Senhor deu consolo, em algumas versões. Neemias, ele foi copeiro do rei persa Artaxerxes I, e posteriormente ele foi o governador de Jerusalém, responsável por reconstruir os muros da cidade. Homem levantado por Deus para executar um trabalho tão importante no período após o cativeiro babilônico. Neemias era filho de Ecalias, está lá em Neemias 1:1, né? Nascido no cativeiro, fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico diante do Medo-Persa, Ecalias e sua família, juntamente com outras famílias, foram levadas para Susa, ou Suzã, né? Algumas versões falam Suzã, outras Susa, a capital do Império Persa, onde Neemias foi separado, foi escolhido, né? E passou a servir o rei. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante e de grande responsabilidade, pois ele era o copeiro pessoal do rei persa, Artaxerxes I. Isso fazia dele um membro da corte real, que possuía grande influência e prestígio, devido à sua proximidade com o rei e à confiança que ele desfrutava, já que o seu trabalho não envolvia apenas escolher o vinho do rei, ou servir à mesa, mas evitar, né, que o rei fosse envenenado. Então, antes que o rei comesse, Neemias experimentava a comida do rei para saber se não estava envenenado. Tremendo isso, né? No 20º ano do reinado de Artaxerxes, entre novembro e dezembro do ano de 446 a.C., Neemias recebeu notícias sobre a situação caótica em Jerusalém e a miséria do seu povo. Além disso, ele também ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos e seus portões queimados. Neemias 1:1 até o 3. Isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado e ele jejuou e orou, pedindo pela misericórdia de Deus. Depois, entre março e abril de 445 a.C., enquanto servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza no semblante de Neemias. Ele perguntou qual era o motivo
da sua tristeza. Neemias explicou o seu problema ao rei e conseguiu deste a permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, além do material necessário para tal empreendimento. O texto bíblico deixa bem claro que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus era com Neemias. Eu não vou entrar em outros detalhes, que isso aí os meus irmãos é que vão nas próximas quintas-feiras estarem trabalhando em cima disso e vão entrar nos próximos detalhes da construção e tudo mais. Mas eu quero me ater só nesse ponto, né? Neemias estava lá em Suzã, né? O pai dele foi levado, talvez o pai ou o avô, não tem referência com relação a isso, mas foram levados cativos pelo Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo, né, o povo de Jerusalém. Então eles residiam em Jerusalém. O pai de Neemias, também Ecalias, ele não tem nenhuma referência. Eu procurei bastante, pesquisei bastante, não achei nenhuma referência sobre Ecalias. Provavelmente Ecalias devia fazer parte da corte em Jerusalém, né? Porque Neemias era da tribo de Judá. Se era da tribo de Judá, ele era da tribo dos reis, né, de Jerusalém, da região lá de Jerusalém, né? Então, provavelmente Ecalias fazia parte da corte lá, né? Eles tinham um posto alto dentro da corte, provavelmente, porque os reis naquela época, nós vimos aqui nas Taxerxes, né? Mas outros reis também na Bíblia mostram isso, que eles, quando levavam cativo o povo, às vezes eles separavam jovens, né, para poder trabalhar esses jovens e colocá-los ao seu serviço pessoal. Então, normalmente eram jovens de linhagem, né, alta, de jovens que estivessem dentro da linhagem real, né, príncipes, ou pessoas de grande influência dentro do reino, né, para poder pegar esses filhos deles e trabalhar esses filhos deles, ensinar eles, doutriná-los dentro da linha, né, da região, daquele local, daquele momento. E aí eles colocavam esses meninos, esses rapazes, esses homens a serviço deles, né, serviço dentro da corte, né. Nós vimos isso com Daniel, né? Daniel é um exemplo disso, Ananias, né? Daniel, Azael, né? Foi um exemplo disso. Eles foram separados para poder estudar, se preparar para poder servir na corte real. Então, provavelmente Neemias tivesse essa formação de fazer parte, né, da linhagem dos reis de Israel. Muito bem. Se nós continuarmos lendo o livro de Neemias, nós vamos conhecer toda a sua história e também a obra que Neemias realizou naquele momento. No decorrer dessas 5 semanas, dessas 5 quintas-feiras, nós vamos passear por essa história. E cada pregador, ele vai tirar lições práticas desse texto para que nós possamos aplicá-los hoje. Então, nós começamos hoje com o primeiro capítulo desse livro. O que nós podemos aprender nesse primeiro capítulo com Neemias? A primeira coisa que me veio à mente é o seguinte: Neemias era um homem de boa formação. Como eu falei, Neemias provavelmente fazia parte, né, da linhagem real, né, de Israel. Neemias devia ter uma boa aparência, senão o rei não colocava ele ao seu serviço direto, né? Neemias deveria ter uma boa formação cultural e também uma boa formação religiosa que ele recebeu dos seus pais, porque Neemias era um homem de um caráter ilibado, e ele servia ali diretamente com o rei. Então era uma pessoa de confiança do rei Artaxerxes, né?
Você imagina se Neemias resolve dar um golpe no rei, né? Se Neemias resolvesse fazer alguma falcatrua lá, né? Ou recebesse, né, a influência de alguém, né? Ele poderia tranquilamente envenenar a comida do rei e matar o rei, né? E poderia fazer um grande prejuízo na corte de Artaxerxes, né? Mas Neemias era um homem de bom caráter, né? Neemias era um homem de boa formação. Neemias era um homem temente a Deus. Por isso, Neemias cumpria o papel dele sem tentar manipular nada, sem tentar tirar proveito de nada. Pelo contrário, ele servia muito bem ao rei, ao ponto do rei gostar dele, né? E isso não era muito comum naquela época, porque era difícil o rei realmente ter uma ligação com o empregado. O rei era o rei, o empregado era o empregado. O rei mandava e ele obedecia. Se não obedecesse, ele era morto, né? Mas Neemias tinha um carinho, né? Vamos dizer assim, de Artaxerxes, né? Que gostava de Neemias, né? Então nós vemos nessa formação, nessa boa formação de Neemias, que isso foi um dos pontos, né, que levou Neemias a desenvolver esse trabalho que Deus colocou na mão dele, né? Eu vou pedir para passar aqui algumas coisas. Então essa é o rei Artaxerxes, né? Neemias servindo ao rei, né? Pode ir em frente, Gabriel. A construção, né, que vai ser depois abordada nos próximos capítulos, né? Próxima construção, vai, pode passando. Então tudo isso aí são partes da construção, tá? Então Neemias dando ordens, tá? Segura esse último aí. Então, muito bem, o primeiro ponto que nós vamos abordar então é esse, né? Que Neemias era um homem de boa formação. Ele não era uma pessoa comum, não era uma pessoa sem caráter, ele era um homem realmente de muito bom caráter. E eu puxei alguns versículos na Bíblia aqui para nós buscarmos entendimento nessa área para nós hoje, tá? E a Bíblia diz assim: o homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Está lá em Provérbios 6, Provérbios 6, 12. O homem sábio e forte e o homem de conhecimento consolida a força. Provérbios 24, 5, um exemplo de Neemias, né? Um homem sábio e forte. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3,13. Ou seja, nós temos que buscar conhecimento e sabedoria do Senhor para nós podermos agir nesse mundo que nós vivemos. Neemias fez isso lá na corte, fez isso lá diante do rei, e Neemias foi muito bem sucedido. E nós também vamos ser muito bem sucedidos se agirmos, se buscarmos o conhecimento, se buscarmos, né, a sabedoria na palavra de Deus. Sem dúvida nós vamos superar todas as dificuldades e problemas nesse mundo. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenção perversa ele condenará. Provérbios 12, 2. Então o homem de bem alcançará o favor do Senhor. Nós vivemos um tempo em que ser de bem parece que não é muito bem aceito, né? Se você procura ser um homem de bem, você vai contra as correntes que o mundo quer que você siga, né? Porque um homem de bem não faz falcatrua, um homem de bem não quer o mal dos outros, um homem de bem não busca tirar proveito próprio nas suas questões, né? Um homem de bem leva as coisas de acordo com a palavra, com a vontade de Deus. Então, aquele que faz isso alcança o bem do Senhor. E Neemias, sem dúvida, fez isso diante da corte de Artaxerxes, né? Ele
manifestou ser um homem de bem para o rei. Por isso, o rei foi a favor dele. Por isso, ele alcançou o favor do rei. Quanto mais nós, né, se ele, sendo um homem, né, quis o bem de Neemias, quanto mais nós fazendo o bem, vamos receber do Senhor também o bem para nós. Amém? O segundo ponto, Neemias era um homem fiel em tudo. Neemias era um homem fiel. Às vezes nós ficamos imaginando como que seria a vida dos israelitas naquele período, né, de cativeiro. Que revolta devia estar no coração deles, né? Que revolta. Puxa, nós estamos lá na nossa terra, nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos bem, de repente vem esse rei louco aí e leva a gente cativo, tira a gente da terra, tira a gente do bem que nós estávamos lá, das coisas boas que a gente estava vivendo, e agora nós estamos aqui presos, né? Obrigados a viver essa vida e tal, fora dos nossos princípios, fora da nossa vontade, fora daquilo que era bom para nós. Então, às vezes a gente fica imaginando, não ia ser muito complicado viver naquele momento, né, aquilo que o povo de Israel estava passando ali. Mas quando Neemias foi separado pelo rei para servi-lo na corte, a gente vê que Neemias aceitou isso com alegria. Neemias fazia aquilo com alegria. Tanto fazia com alegria que quando o rei viu que o semblante dele estava triste, o rei veio perguntar: escuta, o que está acontecendo com você? O que está havendo? Você está com esse semblante triste. O interessante disso é que, se nós analisarmos aqui, vou colocar um pouquinho aqui na história de Neemias, se nós analisarmos aqui, quando o irmão de Neemias voltou lá de Jerusalém, foi no ano, deixa eu achar um pouco daqui, foi entre novembro e dezembro, vejam isso, foi entre novembro e dezembro de 446 a.C., certo? Foi entre novembro e dezembro, pelo que a gente vê na passagem aqui de Neemias, né? No mês de Quisleu, Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Então, o mês de Quisleu é entre novembro e dezembro. Então, Neemias recebeu essa notícia do irmão dele entre novembro e dezembro. E quando o rei percebeu, e aqui diz que Neemias começou a orar, começou a jejuar, por aquela cidade que estava destruída, por aquele povo que estava angustiado e necessitado, por aquele povo que estava na miséria lá na Judéia. Ele começou a orar e jejuar pelos seus irmãos, né? Isso em novembro e dezembro. Quando chegou entre março e abril de 445, ou seja, no outro ano, né? Ele orou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, sem cessar, orando e jejuando, porque ele queria uma oportunidade, ele queria que Deus interferisse de alguma forma, ele buscava que Deus fizesse alguma coisa, ele pedia perdão pelos irmãos que estavam em pecado, que tinham feito coisas erradas, né? E ele jejuou e orou durante todo esse tempo. Ele não descansou, ele não parou. Se o rei não tivesse olhado e visto ele abatido, triste, ele ia continuar orando, ele ia continuar jejuando. Mas a gente vê que Neemias era
um homem alegre, né, na presença do rei, ele estava sempre sorrindo, servindo com alegria ao rei. Então, quando o rei viu ele triste, falou: por que você está triste, cara? O que está acontecendo? Só que isso já tinha passado quase 5 meses de que o irmão dele tinha trazido a notícia para ele, né? E isso mostra que Ananias, ele era fiel a Deus, ele era fiel aos seus irmãos, ele era fiel ao povo de Israel. Isso é fidelidade. Às vezes nós, por qualquer motivo, nós deixamos de lado o irmão, né? Porque não gosto dele, ele falou mal de mim, não sei o quê, e a gente joga o irmão no esquecimento, né? E não nos preocupamos com ele. Isso é falta de fidelidade aos irmãos. Nós temos que estar buscando sempre a unidade, temos que estar buscando sempre a paz, temos que estar buscando sempre a comunhão com nossos irmãos. Mas ele me magoou, vai lá, conversa com ele, né? Pede perdão para ele. Eu fiz alguma coisa para você, porque você fez isso para mim, então eu devo ter feito alguma coisa grave para você, me perdoa se eu fiz, tal, né? Por quê? Para você trazer de volta esse irmão. Então, Neemias não se conformava de que irmãos dele estivessem passando fome, estivessem passando miséria, né? Lá nas ruínas de Jerusalém. O terceiro ponto que nós vemos aqui Neemias era um homem sensível à necessidade de seus irmãos. Nós conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,15. Então, querido, nós temos que, tudo que tiver no nosso alcance para abençoar, Jesus falou: abençoe sempre, não amaldiçoe, abençoe sempre. Então, tudo que tiver no nosso alcance para abençoar o nosso irmão, nós temos que dispor a fazer, né? E a Bíblia diz também assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Como estará nele o amor de Deus, vendo os seus irmãos passando fome, passando necessidade, e ele desfrutando do melhor do rei, comendo da mesa do rei, bebendo o vinho do rei, né? E deixando os irmãos lá em Jerusalém morrendo de fome e vivendo na miséria, sendo oprimido pelos povos que estavam habitando lá naquela região. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, 2 Pedro 1,7, diz: permanecerá o amor fraternal, Hebreus 13:1. Então, nós temos que estar colocando isso diante da nossa vida, do nosso dia a dia, para nós viver piedosamente na presença do nosso Deus, praticando o amor fraternal, né, e a caridade diante dos nossos irmãos, para que permaneça o amor fraternal, que nos une, o que nos faz fortes, o que nos faz vencer as dificuldades desse mundo, é o amor fraternal. Se nós não tivermos amor uns pelos outros, vai ser muito difícil a gente vencer, né, as correntes malignas que se levantam contra nós, contra a igreja. O que nos dá força para superar tudo isso é nós sabermos que o nosso irmão está orando por nós e nós estamos orando por ele. É saber que se nós estamos passando por uma necessidade, o nosso irmão vai nos dar a mão e nós vamos dar a mão para aquele que está passando pela necessidade. É isso que é a diferença da igreja no mundo hoje. Às vezes a gente fica preocupado, né,
em fazer grandes eventos, de fazer movimentos, de criar grandes estruturas, quando na realidade o que nós temos que criar são laços fraternais. Laços fraternais que fazem diferença nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo hoje. É o amor entre nós que vai nos ajudar a vencer todo o mal. Amém? E por último, quarto ponto que eu abordei aqui, Neemias era um homem de oração e ação. A Bíblia diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Às vezes as pessoas fazem uma oração de 30 segundos e já querem a resposta imediata de Deus, já querem a solução do problema deles. As pessoas não se dispõem realmente a perseverar em oração. Começam orando e terminam lamentando. Começam orando e terminam duvidando da sua oração diante de Deus. Então, Neemias nos ensina aqui que quando a gente tem um propósito de oração, nós não podemos esmorecer. Nós temos que ficar firme no nosso propósito até a solução dele. Até Deus falar conosco: para de orar, porque para isso não precisa mais orar. Amém? Amém. É isso aí que a Bíblia fala? Não é verdade? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você tem problemas? Tem dificuldades? Está passando por alguma crise? Tem alguma situação que você não está entendendo, não está dominando? Ore. Jesus falou: ore. Faça conhecida do Senhor a sua necessidade. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o Deus que vem em secreto, Ele te ouvirá e te atenderá. Mas eu já fiz isso, eu entrei no meu quarto lá, fechei a porta, fiquei 2 horas orando, e até agora eu não tive a solução. Continue orando, continue colocando diante do Senhor a sua necessidade, até você alcançar a glória, até o Senhor te dar a resposta. Amém? Neemias nos ensinou isso. Neemias começou a orar lá, no mês de outubro, novembro e tal, novembro, dezembro, e foi até março, abril, orando, jejuando, clamando diante de Deus por uma solução para aquela situação. E aí Deus olha para Neemias e fala: tá bom, já que você está orando, clamando, então agora é você que vai agir, agora é você que tem que fazer, então vai lá e faz. E aí Deus move o coração do rei, e aí nós vamos depois conhecer tudo isso nas próximas semanas. Vai ser maravilhoso esse passeio pelo livro de Neemias. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, 8. A oração, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos, a oração dos filhos, a oração daqueles que fazem parte do reino de Deus, é contentamento do Senhor. O Senhor se apraz em ver o seu povo orando, buscando nele a solução dos problemas. Nós vimos esses dias
uma pregação falando sobre isso, né? Em tudo nós temos que buscar o Senhor. Em tudo nós devemos consultar o Senhor. Para que a gente não quebre a cara, para que a gente não quebre, fique andando, batendo de cabeça aqui e ali, né? Quando nós consultamos o Senhor, e o Senhor nos dá a direção, é certo que nós vamos ter solução naquilo, vamos ter vitória naquela empreitada que nós estamos realizando. Amém? Então, eu gostaria, nessa noite, da gente estar pensando, trazendo no nosso coração, na nossa memória, né, esses 4 pontos, que eu achei aqui no primeiro capítulo do livro de Neemias. Né? Um homem que buscou realmente se formar, se informar, se preparar para a boa obra do Senhor. Né? Então, quando a gente fala aqui, vamos ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, o crente tem que saber como dar, né, a razão da sua fé. Isso é formação. O crente não pode ser influenciado por coisas erradas, porque ele conhece a Bíblia, e ele segue a Bíblia, e ele anda na Bíblia, então ele tem que andar na Bíblia. Então, isso é formação cristã, isso é formação de vida. Hoje, a igreja tem pregado aí muitas coisas, mas não tem pregado uma verdadeira formação de vida. Vida no Senhor, vida no altar de Deus, vida consagrada ao Senhor, né? E aí, os irmãos ficam no mundo aí sofrendo toda sorte de pressão. Como é difícil, né? Como é difícil trabalhar hoje, porque a gente sofre um monte de pressões no trabalho. Te garanto que se você for fiel a Deus, se você tiver boa formação na palavra de Deus, o Senhor dá ordem aos seus anjos para te livrar do mal. O Senhor vai colocar hoje nele ao seu redor e o inimigo não vai ter acesso a você. Então, você vai ter uma vida tranquila, uma vida boa, apesar das lutas que a gente tem que enfrentar, que fazem parte do dia a dia, mas nós vamos superar todas no Senhor. Amém? Então, vamos nos formar e uma boa formação na palavra de Deus para termos sustento para a nossa vida. Segundo, ser fiel como Neemias, um homem que, apesar de estar no cativeiro, apesar de estar numa situação difícil, ele continuou fiel a Deus. Ele recebeu os ensinamentos dos seus pais, né? E ele seguiu o ensinamento dos seus pais. Ele não se deixou contaminar pela Babilônia ou pela Pérsia, né? Ou pelo palácio do rei, ou pelas belezas e maravilhas que ele vivia no palácio do rei. Ele continuou fiel ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E fiel também no seu trabalho ao rei. Senão o rei não teria sido favorável a ele, né? Não, o rei teria dito: conserta essa cara, porque eu não quero você de cara feia me servindo. Então, pode pôr um sorriso aí e vem me servir aqui, que a sua função é essa. Mas o rei foi tocado por Deus, né? Pela aparência de Neemias, e aí o rei abriu mão de tudo que era necessário para que Neemias pudesse voltar e fazer a obra que Deus colocou na mão dele. Então, temos que ser fiel o tempo todo. Uma das coisas que eu falo às vezes, a gente às vezes não dá a impressão que a gente puxa a sardinha para o lado do nosso prato, né? Quando a gente fala isso. Mas hoje eu sinto falta de fidelidade à igreja, fidelidade à obra de Deus, que Deus colocou a gente para tocar. Hoje as pessoas mudam de igreja como trocam de roupa. As pessoas saem de um lugar para outro e vão embora e acabou. Eu acho que mover de Deus é uma coisa. Se Deus te moveu, teve alguma situação
que Deus tocou no teu coração, mas para onde você for, você tem que ser fiel ali, plantado ali pelo Senhor. Você tem que ter, eu vim para cá porque o Senhor me trouxe. Então, se o Senhor me trouxe, a partir de agora eu sou daqui. Eu estou aqui, amanhã estou lá, depois eu estou lá, depois outro dia não sei o quê, meu tempo aqui acabou. Então nós temos que ser fiel à obra. Por quê? Porque Deus colocou a gente para fazer uma obra. Neemias recebeu uma obra, foi realizar a obra. Né? Se ele tivesse chegado lá e feito a metade, né? Ou se ele tivesse chegado lá, visto as dificuldades e tivesse voltado atrás, ele poderia simplesmente dizer: olha, pessoal, está muito complicado aqui, eu vou embora, tchau, fiquem aí, se virem, eu vou voltar para a corte, eu vou voltar lá para onde eu estava. Né? Mas Neemias perseverou. Neemias foi fiel à obra que Deus colocou na mão dele, né? E foi até o fim. Né? Eu falo para vocês com experiência, de vida. Né? Eu fiquei, desde a minha conversão, desde o meu batismo, numa igreja, até o dia que Deus me chamou e falou: saia daí, saia que eu tenho uma obra para você fazer. E a partir daí eu tomei essa posição. A partir daí, naquele dia eu falei: Senhor, eu e minha casa te serviremos e vamos fazer essa obra que o Senhor colocou na nossa mão. Então, às vezes a gente fica triste vendo uma igreja vazia. Mas era pandemia, não sei o quê. Mas sempre de quinta-feira tem pouca gente. Por que tem pouca gente? Porque falta fidelidade à obra de Deus. Quinta-feira tem culto? Vou estar lá. Domingo tem culto? Vou estar lá. Só se eu tiver algum motivo para não estar. Eu fui viajar, tive não estou dizendo aqui que você tem que ser fanático, né? Mas você tem que ter fidelidade à obra. Amém? Glória a Deus. Também a gente está sensível à necessidade dos nossos irmãos. Querido, nós estamos vivendo um momento de dificuldade. Muita gente está passando necessidade. Né? Você sabe se os teus irmãos estão todos supridos? Procure pesquisar, procure descobrir isso. Vá atrás. Tem alguém na nossa igreja que está precisando de ajuda? Vamos ajudá-lo. Vamos nos juntar. Se eu não posso ajudá-lo sozinho, vamos juntar e vamos resolver. Vamos lá, vamos ajudar esse irmão. Amém? Glória a Deus. E por último, orar e agir. Eu sempre tenho batido nisso. Oração é uma palavra composta. Oração é uma palavra composta. Tem gente que fica só orando. Né? Os monges iam lá para o deserto, construíam lá um mosteiro e passavam a vida inteira orando. Mas não faziam nada. Não faziam nada. Tem gente que eu oro 12 horas por dia. E daí? O que a oração dele está trazendo? Às vezes nada, porque ele só está orando. Tem que orar e agir. Oração é orar e agir, ação. Por isso eu falei uma palavra composta, de orar e agir. Então, orou, recebeu a direção de Deus, vai agir, vai fazer, vai realizar. Senhor, me dá vidas para Jesus. E aí o cara fica orando: Senhor, me dá vida para Jesus, me dá vida para Jesus, me dá vida para Jesus, me dá vidas para Jesus. Mas ele não sai para ir buscar essas vidas. Ele não prega para ninguém. Ele não tenta formar ninguém. Não discipula ninguém. Sabe quando ele vai ter vidas formadas? Nunca. Vai passar a vida toda pedindo: Senhor, me dá vidas para Jesus, mas não alcança nada. Senhor, eu vou fazer a tua obra em outro país, eu quero ser missionário na África. O Senhor orou, o Senhor deu a direção, vai para a África, senão nunca você vai ser missionário na África. Vai sempre dizer: eu sou missionário com vontade de ir para a África. Mas e daí?
Que resultado ele vai colher com isso? Nenhum. Então, nós temos que orar e agir. Nós temos que orar, ver aquilo que Deus manda fazer e vamos em frente, vamos fazer aquilo, vamos realizar aquilo que Deus mandou. Aí nós vamos ver a obra crescer e florescer. Aí nós vamos ver vidas ao nosso redor sendo salvas. Às vezes, com pequenos exemplos ou com pequenas atitudes, nós ganhamos pessoas que a gente nem espera ganhar. A gente teve uma experiência fantástica quando nós morávamos lá no Jordanópolis. Eu já contei isso algumas vezes, né? Nós tínhamos um casal que nós focalizamos aquele casal para evangelizar. Foram 10 anos, né? 10 anos pregando para aquele casal. E eles não aceitavam Jesus de forma nenhuma. Né? O negócio deles era a mensagem do Graal, era uma seita maluca, e eles estavam enfronhados nessa seita, cada vez mais fundo nela, e não ouviam a gente. Mas em compensação, quando nós estávamos pregando para ele, outras famílias, outros casais, estavam ouvindo de Jesus, vendo o nosso testemunho, e quando nós saímos do prédio, pelo menos 3 ou 4 famílias, nós ganhamos com Jesus lá. Então, até hoje, servindo ao Senhor. Então, eu nem procurei, nem fui atrás. Acho que 2 só que nós chamamos na nossa casa e falamos diretamente com eles, porque eles já estavam inclinados a aceitar Jesus. Não? Mas, graças a Deus, quando nós saímos, deixamos lá algumas famílias servindo ao Senhor. Isso é nós agirmos, andarmos no Senhor, fazermos a obra do Senhor. Orar e agir, orar e agir, orar e agir. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos estar encerrando essa parte. A Leila, antes de nós encerrarmos, a Leila vai falar alguma coisa, nós vamos ter algum tempo, né? Especial. Amém. Nós aprendemos hoje esses 4 pontos que o pastor Daniel falou, e quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, a gente se destaca em alguma coisa, né? A Adriana, por exemplo, se destaca na música. Eu não sei cantar como a Adriana, mas a Adriana sabe cantar. A Sandra, ela se destaca na intercessão, na oração. A Carmen, ela se destaca muito servindo pessoas que nós não estamos vendo, mas nós sabemos de como ela vai e serve e ajuda as pessoas. A Renata, ela está no departamento infantil. E a Carmen também. E a Carmen também. Mas cada um se destaca em uma coisa. Mas quando chega nesses 4 pontos aqui, todos nós temos que ter esses 4 pontos na nossa vida. Não é um só, ou 2. Porque ter essa boa formação, isso é para todos nós. Fidelidade é para todos nós. Servir aos irmãos e ser sensíveis à necessidade dos irmãos, isso é para todos nós. E orar e agir, também isso é para todos nós. Então hoje nós aprendemos num único capítulo que nós precisamos manifestar na nossa vida todas essas áreas. Essas 4 áreas, elas têm que fazer parte da nossa vida no nosso dia a dia. Então, vamos sair daqui abastecidos. Se você olhar para isso, falar, não, eu tenho uma boa formação, eu sei, eu conheço a palavra e tal, mas para servir os irmãos, não estou muito sensível, então destaca essa área também. Se você, por acaso, não está orando muito, ou não está agindo muito, presta atenção. Deus está nos mostrando hoje aquilo que nós já conhecemos,
mas que estamos precisando relembrar e agir. Nós estamos num momento muito propício para isso. Esse mundo está perdido e nós temos a solução, que é Cristo Jesus, para a vida deles, e nós precisamos, como a Adriana falou no começo, fazer discípulo. Não adianta nada você falar, mas não ter esses pontos na sua vida, e eu na minha vida. Nós precisamos estar atentos, porque nós ainda estamos em tempo de fazer isso, ainda temos tempo para fazer isso e manifestar cada ponto desses na nossa vida, para que Jesus realmente reine em nós e nas pessoas que vão falar, que vão ouvir aquilo que nós temos para falar. Amém, queridos? Nós aprendemos ou lembramos 4 pontos muito importantes na vida de um homem que se destacou, mas nós também temos que nos destacar. O mundo precisa olhar para nós e perceber esses pontos da nossa vida. Amém? Queria chamar o pastor Eduardo aqui, ele vai orar conosco, abençoar a nossa vida e vai depois nos despedir com a bênção. Semana que vem, eu queria que você convidasse um para estar aqui junto. Nós vamos aprender a semana que vem no capítulo 2, 3 e 4. Você poderia estar lendo durante a semana esses capítulos, porque na hora você vai, de repente, perceber através da palavra que vai vir uma coisa que você não percebeu nesses capítulos 2, 3 e 4. Amém? É isso? Amém. Outra coisa, eu li o capítulo todo porque era um só. Ele só lê 4 capítulos. Agora você lê em casa os 3 capítulos, porque não vai dar tempo de ficar lendo aqui, né? Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Cristo Jesus, nós te damos graças por estar na tua casa, sabendo, Senhor Deus, que a tua palavra é poderosa e ela é proveitosa para nos ensinar, edificar, ó Pai, nos corrigir, ó Pai, transformar o nosso caráter naquilo que precisamos da tua parte, Senhor. Porque através da tua palavra, ouvindo, Senhor Deus, e praticando, que nossa casa se constitui numa casa firmada na rocha. Amém. Ó Deus maravilhoso, sabendo que quando vierem as tempestades da vida, nossa casa permanece de pé. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, essa igreja, ó Pai, o teu povo que aqui se reúne, para que o Senhor abençoe, o Senhor encha cada pessoa com o teu Espírito Santo, e que nós possamos ser luz, que nós possamos agir, que nós possamos ser formados, ó Pai, por Ti, ó Pai, ouvindo, Senhor Deus, e aprendendo contigo, Senhor. Amém. Que nós tenhamos um coração reto, nossas mãos limpas, para podermos, Senhor Deus, entrar, Senhor Deus, na santa cidade do céu, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti, sabendo que o Senhor é aquele que nos ajuda em todas as nossas dificuldades. Amém. Abençoa, Senhor Deus, nosso retorno, nosso descanso, e que todas as coisas sejam para glorificar o Teu nome, e que nós possamos louvá-lo, Senhor Deus, por todas as Tuas obras. Ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas por todos os dias. E a igreja diz: Amém. Bom descanso, Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia.